O Arqueologia dos Concelhos visita hoje Barrancos, mais precisamente no Odar, onde vamos dar a conhecer a história deste castelo. Um castelo mandado fundar por Dom Dinis em 1308, mas que tem muitas mais histórias para revelar. Vamos entrando. Contamos hoje com a ajuda de Miguel Rego, arqueólogo muito ligado à investigação no território de Barrancos, para nos ajudar a conhecer um pouco melhor o Castelo de Odar. Miguel, mais uma vez obrigado pela tua disponibilidade e começamos por explicar-nos o que é este cenário onde nos encontramos, já que estamos junto a um dos aspectos mais simbólicos deste e de qualquer castelo, que é a Torre de Naja. Nós estamos aqui na torrenagem do Castelo de Odar, construído à volta do século, logo nos inícios do século XIV, 1308, pela Ordem de Avis, num programa de reforço de fronteiras que Dom Dinis faz durante o seu reinado e que, dada a escassez de população, aliás um fenómeno que hoje se continua, criou aqui o primeiro coto de homicidados em Portugal. Portanto, isto é um sítio onde os condenados vinham cumprir pena. Neste sítio, nascendo aqui uma povoação que ainda durou bastante tempo. Ele não fez nascer a povoação. Aliás, ela existia. Portanto, existia aqui um sítio já em época islâmica, aliás, alto medieval, provavelmente naquilo que nós chamamos o período visigótico, paleocristão. Portanto, porque há vestígios aqui desde pelo menos o século VII, VI, VII. E então o que há é dar continuidade a uma população que existia aqui neste sítio. Não é? E portanto temos aqui à vista, aquilo que é visível, é exatamente a torrenagem, com cerca de 15 metros de altura, mais ou menos, na zona da Alcáçova, isto é, na zona de fortificada dentro da vila medieval. E que daqui vigia e protege a fronteira e que esteve ligado a vários episódios bélicos durante a sua vida, até durante a Guerra da Restauração, mas curiosamente não foi fortificado nesse período para responder aos novos avanços das armas de fogo, e isso permitiu também preservar este perfil ainda claramente medieval que este castelo continua a manter. Exatamente. Há aqui do ponto de vista, como tu dizias, bélico, há de facto aqui uma preocupação, sobretudo no século XV e XVI. Até a assinatura do Tratado da Contenda, que define, até provisoriamente, porque definitivamente só depois, em finais do século XIX, é que esta fronteira estabiliza. Exatamente. É um território que também mudou de reino várias vezes. Exato, era aí que eu ia chegar, porque isto, depois da perda de poder da Ordem de Avis, porque de certa forma aqui, do ponto de vista estratégico, não é por acaso que é a Ordem de Avis, portanto, de certa forma, Dom Dinis estava a tentar pôr travão à Ordem de Santiago, que no fundo tinha território em Portugal e do lado lá, e portanto ele, em sítios-chave, tentou estabelecer a Ordem de Avis e os hospitalários, e portanto há aqui, do ponto de vista estratégico, também, não por acaso eles instalarem-se aqui, mas o que acontece quando a Ordem de Avis, durante o século XIV, sobretudo a partir de finais do século XIV, perde poder, perde influência, obviamente há aqui um mudar constante de fronteira, de reino, exatamente. Isto é, tanto é castelhano como é português, do ponto de vista... Como aconteceu noutros pontos da Raia. Sim, mas aqui mais. Até por causa da proximidade. Nós temos aqui Oliva, lá a fronteira a 8 km, temos... A fronteira logo aqui imediatamente. Temos Ensina Sol ali ao pé. Não, porque a fronteira é exatamente na Ribeira da Ardila, que está aqui a 100 metros, não é? E, portanto, temos Valencita, Valência del Mondoeiro aqui a 12. Portanto, há aqui, de certa forma, 3 ou 4 povoações com alguma importância local e que permite, que cria relações também com o lado lá. É importante dizer que este mudar de poderes não tem nada a ver com uma estratégia nacional. É importante dizer que as populações desta zona, tanto eram, entre aspas, portuguesas como eram castelhanas. Inclusive, se nós olharmos para os registros, as famílias estão do lado lá e do lado de cá. Isso verdadeiramente raianos. Verdadeiramente raianos. E isso chega ao século XIX. Antes de tudo isto, houve uma ocupação anterior e se calhar vamos avançar para outro ponto para falar um pouco sobre isso. Exatamente. Ora,
para além da parte mais monumental do castelo, não deixa de ser curioso vermos estas casas ainda recuperadas. Estamos a falar das casas da povoação que aqui existia, porque é que elas têm este aspecto que aqui podemos ver hoje? Isto de facto eram as casas da antiga povoação. Aliás, esta era a Rua do Ardila, era como se chamava esta rua, a outra paralela era a de Múrtiga. Isto foram casas que foram reconstruídas a partir dos alicerces das antigas casas do século XVIII e XIX. Portanto, reproduzir as casas que aqui existiam neste pequeno bairro, mas nem todas foram possíveis de recuperar, mas permite ter ao público esta visão de um cenário mais vivo neste castelo. E de como eram as casas. E sobretudo por causa dos materiais utilizados, a taipa e as técnicas e a alvenaria. Exato. Ora, Miguel, mas o vosso interesse quando iniciaram as escavações arqueológicas aqui no Castelo de Nodar não foi tanto a fortaleza que está à vista, mas aquilo que poderia ter estado aqui antes, o que era? Pois, a nossa grande preocupação, e se quisermos o grande objetivo, era tentar perceber, do ponto de vista cronológico, toda a evolução e toda a ocupação do sítio. Porque logo à superfície encontrávamos cacos cerâmicas, desde o Calcolítico, desde 3.500, desde a pré-história até ao século XIX. E, portanto, essa leitura cronológica era para nós fundamental. Depois, o que procurámos também foi não fazer grandes intervenções e, de certa forma, ir atrás das intervenções que já tinham sido feitas anteriormente, ou pelos antigos proprietários do castelo, quando utilizavam isto para colocar o gado, ou então por os caçadores de tesouros, ou algo assim. E, de certa forma, foi por um rebentamento feito nesta zona onde nós estamos que viemos escavar e encontrar tanto a ocupação da época islâmica, como da Idade do Ferro, como do Calcolítico. Portanto, encontramos mais ou menos sucessivamente nesta zona esta ocupação islâmico, Idade do Ferro, Calcolítico. Um sítio cheio de potencial e que está acessível ao público e que neste momento encontra-se com um programa de valorização, portanto, para criar ainda melhores condições para podermos visitar e conhecer ainda melhor este espaço. E sobretudo, e penso que é neste momento uma das preocupações do atual Executivo, retomar o projeto de arqueologia dentro do Castelo de Nodar. Portanto, podemos ter mais motivos em breve para cá. Para vir cá. Sim. Obrigado, Miguel. Obrigado.